Alô, alô, áudio Júlio. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores. Hoje é dia de como funciona. Se quiser, eu posso deixar a luz vermelha mais forte. Põe aqui para as duas câmeras verem, entendeu? Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Começando mais um Como Funciona com oferecimento da Paraflu, da Pneufrio.com, da RS Filtro e da Loja do Mecânico, as 4 patrocinadoras do canal, pessoal. Tem cupom de desconto na Pneufrio.com, na RS Filtro e na Loja do Mecânico. E não deixe de revisar também o sistema de arrefecimento do seu carro. Isso é muito importante. A gente tem até uma playlist aqui, começando a esclarecer uma série de dúvidas sobre o sistema de arrefecimento. Posso colocar água de torneira? Mas que diferença faz a ferrugem no arrefecimento? E por aí vai. Então fiquem ligados. Se inscrevam no canal se vocês estão chegando aqui agora e vamos lá, vamos falar sobre comando de válvulas variável com essa fantástica montagem aqui que o Brenner fez pra gente, nosso amigo. Basicamente, pessoal, por que existe o comando de válvulas variável? Vamos lá, o eixo do comando de válvulas, que eu vou mostrar para vocês de um jeito bem simples aqui, é a peça que define a respiração do motor. Então o eixo do comando de válvulas, ele determina o momento em que as válvulas de admissão e de escape, elas se abrem, ficam abertas e se fecham. Essa abertura e fechamento das válvulas define a respiração do motor. Então, de acordo com o perfil do comando aqui, que a gente chama de lobe, né, o desenho do comando, o que acontece? Basicamente, de um jeito bem simples, é essa peça aqui, é esse desenho, o ressalto do comando, que vai definir para vocês quando que o motor vai ter o melhor torque e quando que o motor vai ter a melhor potência máxima. Então, as rotações onde isso vai estar. O meu carro é fraco de baixa. De um modo geral, pode estar ligado, né, ao deslocamento do motor pequeno, mas de um modo geral está ligado ao desenho do eixo comando de válvula, tanto das válvulas de admissão e de escape. Porque é isso, é o que define a respiração. Então, o momento que o motor vai respirar melhor. O eixo de comando de válvulas, pessoal, inicialmente ele é uma peça fixa. Então, não tem o que discutir. Ele vai ter o torque máximo, por exemplo, o motor vai ter o torque máximo a 3.500 RPM e a potência máxima a 5.500 RPM. É aí onde estão os picos, né? O torque máximo é onde o motor, o cilindro do motor, os cilindros, ou os, depende, né, se é plural ou singular, vão ter a melhor respiração, ou seja, vão ter a melhor eficiência volumétrica, ou seja, é o momento que vai ter a maior quantidade de mistura ar-combustível entrando dentro do cilindro. Quando a gente fala que o motor é 1.6, a gente fala das 2 voltas completas do eixo Vebrequim, a gente fala de um ciclo completo do motor. Ou seja, ele vai admitir, queimar e expelir 1.600 ml ou 1.600 centímetros cúbicos ou 1,6 litro de mistura ar-combustível. Só que esse é o conceito básico, porque no meio desse cálculo aí tem a eficiência volumétrica. Então, por exemplo, pode ser que uma determinada faixa de rotação ele esteja trabalhando, os cilindros estejam trabalhando com 30% de eficiência volumétrica. O corpo de borboleta está fechado ali, tem muito vácuo no coletor de emissão, ou seja, tem pouco ar entrando, então a eficiência volumétrica fica baixa. Sem contar as resistências que o ar tem normalmente para entrar pelo corpo de borboleta, passar se arrastando pelo coletor de emissão, passar se arrastando pelas... não vou virar ali, mas pelos dutos de admissão e de escape, sem contar o esvaziamento também, né, que é o momento em que a mistura combustível sai do cilindro queimada, né, os gases queimados saem do cilindro e entra uma nova carga de mistura combustível. Então todos os detalhes influenciam para reduzir a eficiência volumétrica. Quanto menor a eficiência volumétrica em linhas gerais, menos eficiente o motor é, então menos torque e potência ele gera. E aí a gente pode voltar sempre nessa parte da respiração do motor. Foi focado na respiração do motor que foi criado o comando de válvulas variável, ou também o variador de fases na parte ali do comando de válvulas. O comando de válvulas variável, pessoal, principalmente nos veículos aspirados, ele é amplamente focado na parte da admissão. Nos motores mais modernos, sobrealimentados, eles estão mais focados no sistema de escape. Então, tem comando de válvulas variável só na admissão e tem comando de válvulas variável na admissão e no escape. Isso é o mais comum nesses motores mais modernos. Mas tudo começou, o comando de válvulas variável começou a ser aplicado principalmente na admissão do motor, que é a parte mais crítica para a respiração do motor. Por que é mais crítica? Basicamente, em linhas gerais, a mistura combustível ela se move de um jeito muito mais devagar do que os gases que foram queimados dentro do cilindro, ali dentro da câmara de combustão. Então os gases queimados eles estão mais leves e se movem numa velocidade maior, então eles conseguem sair do motor com mais facilidade. Então foi muito focado na admissão do motor, por isso que nesse exemplo que a gente tem aqui, somente um eixo de comando de válvulas, mas enfim, não importa a admissão e escape. Ok,
Mas o que o eixo do comando de válvulas variável vai influenciar na respiração do motor? O eixo do comando de válvulas variável, ele vai ou adiantar ou atrasar a abertura das válvulas, seja da admissão, seja do escape. Aqui a gente tem um exemplo só, tá bom? Variando esse momento, pessoal, é interessante falar, é importante falar do eixo do comando de válvulas. A respiração no motor sempre envolve uma pulsação. Então você acelera, o corpo de borboleta se abre, o ar passa pelo corpo de borboleta, passa pelo coletor de emissão, chega na válvula ali, normalmente, né, a gente sempre considera que ela está aberta, ele entra, né, depois a válvula se fecha. Só que quando a válvula se fecha, o ar, ele é um fluido, basicamente, então ele mantém a movimentação dele. O que acontece? O ar vem, bate na válvula fechada, depois que ela se fechou, e ele quer voltar. Então tem uma frequência, uma ressonância dentro de cada coletor de emissão. Isso é natural de todo e qualquer motor. Inclusive, por causa dessa ressonância aí que existem até os coletores de admissão variáveis que mudam o curso do ar, né, do coletor. Basicamente assim, quando você está numa rotação mais baixa, ele usa um curso mais longo e quando está numa rotação mais elevada, um curso menor para poder facilitar essa parte da respiração do motor por conta dessa frequência. Quer dizer, mas otimiza-se o enchimento dos cilindros com esse percurso que o ar vai fazer até ele chegar nas válvulas. Mas isso aí é um outro vídeo. Quando a gente tem um comando de válvulas normal, ele tem, como eu disse, um desenho fixo, ou seja, ele define a elasticidade no motor, digamos assim, para uma determinada faixa de rotação. Um comando de válvulas variável, ele ou adiantando ou atrasando a abertura das válvulas, ele usa esse fluxo do ar, essa ressonância do ar dentro do coletor de emissão, para conseguir o melhor enchimento dos cilindros numa faixa de rotação mais ampla. Então, por exemplo, vamos fazer de conta, tá? Se um veículo tem o eixo do comando de válvulas normal ali, sem variador de fase, ele vai ter o torque máximo, por exemplo, de 3.000 a 3.200 RPM, por exemplo, tá? Com o eixo do comando de válvulas variável, você consegue pegar esse torque e puxar, ao invés de 3.000, para 2.800 RPM e estender esse torque dos 3.200 RPM para 3.500 RPM, por exemplo. Então, variando o momento de abertura das válvulas, você varia também a capacidade de encher melhor os cilindros, ou, no caso do comando de válvulas variável no escape, de esvaziar melhor os cilindros. É tudo focado na melhor respiração do motor. Agora, como é que esse sistema funciona? Bom, pessoal, basicamente o eixo do comando de válvulas variável, ele funciona utilizando o óleo lubrificante do motor que circula pelas galerias do motor. Funciona mais ou menos assim, tem uma válvula solenoide aqui, 2x3, então são duas entradinhas, uma entrada e uma saída, na verdade, do óleo lubrificante do motor, e por cima são 3 entradas ou saídas que vão direto para o eixo do comando de válvulas. A gente já vai chegar lá, vou explicar com calma, mas conforme a central eletrônica vai mandando, o eixo, essa solenoide ela vai se movimentando mais para frente, mais para trás, para adiantar ou atrasar o eixo do comando de válvulas, pessoal, com pressão de óleo. Então, num ponto ele ajuda a adiantar, no outro ele estabiliza e no outro ele deixa esvaziar para atrasar o eixo do comando de válvulas. É como se tivesse tudo sempre partido do zero. Então, essa válvula solenoide, ela vai permitir com que o óleo entre até este componente bem aqui, que é o variador de fase, digamos assim, pelo desenho, então 2 furinhos diferentes aqui pelo desenho do próprio eixo do comando de válvula. Então nesses 2 furinhos aqui vai entrar por um e sair por outro o óleo lubrificante do motor, que vai adiantar ou atrasar o eixo do comando de válvulas. Olha só, quando a gente fala de adiantar ou atrasar o eixo do comando de válvulas, essa peça aqui normalmente tem uma correia, ou corrente, dependendo do caso, que sai de uma polia do eixo do freio-brequim para a polia aqui do eixo do comando de válvulas. Então, num veículo sem variador de fase, essa relação aqui é sempre direta com a do eixo do freio-brequim, tá? Com o variador de fases, eu posso pegar essa peça aqui, que teoricamente é fixa, e fazer isso aqui, ó. Então, já vou abrir aqui para vocês para mostrar a galeria que existe de óleo aqui dentro, como é que funciona. E faz isso aqui, ó. Ou assim, a gente pode olhar assim, ou assim. Essa variação aqui, ela atrasa ou adianta o eixo do comando de válvulas em relação ao eixo do virabrequim, pessoal, por pressão de óleo. Então eu vou pegar aqui, inclusive, eu já deixei separado, estava esperando a minha ferramentinha da minha caixa de ferramenta Forte G da loja do mecânico, onde você tem cupom de desconto do Alta RPM. Podia ter deixado mais aberto, né, para facilitar o processo ser mais rápido. De um lado e de outro lado. Tirando essa tampinha aqui, pessoal, a gente encontra isso aqui, ó.
que seria aqui, né, a polia original, tem esse desenho. Isso aqui é um dos exemplos possíveis. E a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui, na prática, significa uma variação de diversos graus do eixo do comando de válvulas em relação ao eixo do virabrequim, pessoal. De um jeito super simples, conforme a solenoide ele vai selecionando a passagem da entrada de óleo para cá, para dentro, você tem também dois pontos, um ponto de entrada e um ponto de saída do sistema inteiro. Então, aumentou a pressão de óleo, ele vai segurar para cá. Diminuiu a pressão do óleo, ele vai puxar de volta para cá, pessoal. Então, é basicamente com pressão de óleo que se preenche essas lacunas aqui, empurrando para um lado ou para o outro esse adianto ou atraso do eixo do comando de válvulas. Então, pela pressão hidráulica do óleo lubrificante do motor, a gente consegue fazer esse adianto ou atraso do eixo do comando de válvulas. Tudo isso para deixar o motor mais elástico. Então, com o eixo do comando de válvulas variável, na teoria e na prática, você consegue expandir a linha, a curva de torque e expandir a curva de potência do motor. Você consegue deixar, em outras palavras, o motor com mais torque, com mais força em baixas rotações, ou dar uma linearidade muito melhor para o motor em baixas rotações, sem perder potencial. Porque, volta naquela história, o eixo do comando de válvulas ele é fixo aqui, então ele vai definir pontos bem específicos. Pé embaixo ali, tanto de rotação, é tanto de torque, tanto de potência. Variando para um lado ou para o outro, claro, não é qualquer comando. Isso aqui é tudo pensado e desenvolvido do zero, pessoal. Você consegue um motor, como a gente diz, mais elástico. Então é com esse sisteminha de variação aqui, é como se fosse... Sabe quando o pessoal faz preparação e coloca uma polia regulável no motor? Basicamente isso. Quando o pessoal está procurando o máximo de performance, eles colocam polia regulável no motor. E aí você consegue, dentro das limitações de curso de válvula, cabeça do pistão e tudo mais, fazer um ajuste fino para tirar o máximo de potência do motor. Mas às vezes tirar o máximo de potência do motor significa sacrificar um pouco de torque embaixo. Vice-versa. Varia de caso para caso, comando para comando. Não é tudo simples, não é que todos os carros, todos os comandos vão se comportar da mesma forma. Mas nesse caso aqui, desenvolvido do zero, faz-se um perfil de comando, sabendo que esse perfil de comando ele vai se adiantar ou atrasar para permitir que o motor respire melhor. Então, pessoal, esse é o nosso fantástico modelo em 3D aqui para tentar dar uma noção para vocês de como é que funciona o variador de fases do eixo do comando de válvulas. Você quer falar alguma coisa ou não estava só mexendo? E é isso aí, pessoal. Mais um material que chega até vocês com oferecimento da Paraflu, pneufrio.com, RS Filtro e Relógio Mecânico. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem as dúvidas de vocês na área dos comentários, para a gente estar aqui para agregar com informações para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, que isso ajuda muito a gente a continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho aqui. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já!